Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais um culto de adoração ao nosso Deus, amém? Você está animado? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, a nossa vida. Venha aí sobre a sua casa, você que está nos assistindo. Você que vai nos assistir também, nós pedimos para que o Espírito do Senhor venha sobre o seu lar, sobre a sua casa também. Bem, oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e entregamos, meu Pai, nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Pai, que o Espírito do Senhor venha aqui sobre esse lugar. Que o Espírito do Senhor visite os lares agora, visita nossas casas, visita, Senhor, as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale conosco através dos louvores, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor, e que haja, Senhor, nessa noite, meu Pai, que haja cura, Senhor, cura física, cura da alma, cura espiritual, Senhor. Que haja libertação, meu Pai, libertação de cativeiros, meu Pai, que tem prendido, Senhor, algumas pessoas, meu Pai, e que haja salvação para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha tocar os corações nessa noite, através dos louvores e através da Tua palavra, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém e amém. Vamos estar louvando ao Senhor, quero chamar a equipe de louvor. No final nós vamos estar orando pelos pedidos. Manda seu pedido aí, você que está em casa, nós vamos orar no final do culto, amém?
Porque veio por Ele, para Ele são todas as coisas.
igreja, salve Deus tocar no seu coração, você fique à vontade para dizimar e ofertar, né? Mas não esqueça de ofertar e dizimar a sua vida no altar do Senhor, amém? Vou continuar louvando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai amado, por estar aqui essa noite em tua casa, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Pai, abençoa os dízimos e ofertas que colocaram, Pai. Continua, Senhor, dando sabedoria para aqueles que manuseia, Pai. Em nome de Jesus, daqueles que ainda não faz por estar desempregado. Que o Senhor venha estar abrindo uma porta de emprego, Pai, para que possamos estar fazendo com alegria, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6.
Evangelho de João, capítulo 6. No final vamos estar orando, né? Vai mandando aí você que está em casa seu pedido. Nós vamos estar orando aí no final do nosso culto. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Versículo 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos esperando a tua palavra, pedimos graça, misericórdia, Senhor, para falar conosco. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Duro é este discurso, quem pode ouvir? Né? Esse foi o que eles falaram aqui, né? E o contexto desse discurso, né? Desse sermão do Senhor Jesus, ele vem, se você for ler o capítulo 6 inteiro aí, Jesus, ele, lá no início do capítulo 6, ele atravessa o mar, né, para Cafarnaum, e ele, antes de atravessar, ele primeiro faz a multiplicação dos pães, logo no início do capítulo 6. Ali ele multiplica pães e peixes, né, e sacia a fome de todo aquele povo que estava ali, muita gente mesmo, e ele sacia a fome daquele pessoal, e as pessoas queriam fazer ele um rei, né? A popularidade dele estava em alta, né? Ele estava assim nas pesquisas, boca de urna, época da eleição, né? Boca de urna estava dando assim, Ibope estava dando Jesus no primeiro turno, ele estava bem nas pesquisas, ia ganhar no primeiro turno, mas depois desse discurso tudo muda. Ele estava o quê? Dando pão, dando peixe, fazendo milagres, estava saciando, né, a fome das pessoas, estava curando pessoas, muitas coisas estavam acontecendo ali, de bom para aquela população. E as pessoas pegam, né, no versículo 14 do capítulo 6, eles dizem assim: verdadeiramente esse é o profeta que ali vir. Eles admitiram isso.
isso, eu vou voltar nele. Esse é o profeta, me dá pão, me dá peixe, faz milagres, né? Leprosos estão sendo curados, pessoas aleijadas, né, ressuscitando mortos. Esse é o cara, né? Ele que vai nos libertar dos romanos. E Jesus, percebendo isso, Jesus pega os discípulos, né, e para o outro lado da margem do mar, e ele se ausenta, e depois ele vai, e também fala, nesse mesmo capítulo aí, Jesus anda sobre o mar, Jesus vai de encontro a eles depois, quando eles estão passando pelas tempestades, e chega do outro lado, no Cafarnaum, e as pessoas que ficaram, aquela multidão que ficaram do outro lado, e foram saciadas, viram que ele não tinha entrado no barco, mas ele não estava ali, pega os barcos, e vai atrás de Jesus do outro lado do mar, e chega lá, questiona Jesus, né? Olha, você não pegou barco nenhum, mas você chegou até aqui, como você chegou até aqui? Aí Jesus entra com esse discurso, que eles falam, né? Duro é ouvir esse discurso. Eu já ouvi isso, certa vez pregando, e veio uma pessoa, né, visitante, e o discurso foi duro. Depois eu puxa, passou logo hoje a palavra foi tão dura. Irmão, é o que Deus mandou falar. E é tanto que essa pessoa saiu no meio do culto, né? Não aguentou, né? Duro eu ouvir isso, né? E acontece mesmo, né? A gente vê que acontece com o próprio Jesus, né? Quando as pessoas chegam do outro lado e questionam Jesus, Jesus fala: vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram, né? Vocês viram leprosos sendo curados, né? Pessoas ressuscitando, gente ressuscitando, mas vocês me procuram porque vocês comeram e vocês estão fartos, né? Vocês me procuram por causa dos bens materiais, vocês me procuram porque vocês querem carro, vocês querem mansões, vocês querem isso, vocês querem encher a barriga, né? E Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês comeram pão, né, no deserto, né? Mas esse pão que os pais de vocês comeram, eles comiam e morriam, mas está aqui o pão da vida. Eu sou o pão da vida, né? Aquele que desceu do céu para dar vida dele a todo aquele que comer desse pão, né? Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles começaram: opa, lá do outro lado se Gustavo tão bom, né? A gente só comendo Big Mac, né? Só os melhores lanches aí, né? Subway, né? Só os bolos, só as coisas boas. Chega aqui do outro lado agora, canibalismo, Senhor, né? E é tanto que essa interpretação, no início da igreja, muitos cristãos foram acusados de canibalismo. Eles viviam nas casas de carne e comendo sangue, bebendo sangue. E era uma alusão à ceia do Senhor, né? Ao pão e ao vinho, né? Ao suco de uva. E o pão na ceia representa a carne de Jesus, e o suco de uva ou o vinho representa o sangue de Jesus. Quem não comer, olha a importância da ceia. A gente muitas vezes negligenciamos a ceia. É o único memorial, né, que Jesus deixa para a gente, né? 2 mandamentos, né? 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia. Olha a importância da ceia, Senhor. Na ceia você está simbolizando que você está comendo a carne de Jesus, está bebendo o sangue, mas não quer dizer fisicamente, né? Quando você se alimenta de Jesus, você vive para Jesus. Eu falo sempre isso na classe de batismo, quando a gente faz esse estudo em João, né? Quando você come, né, uma fruta, né? Você come, sei lá, uma laranja, ou uma banana, ou qualquer outro alimento, né? Tem alimentos que é vitamina A, não é verdade? Né? Você come outros alimentos que tem vitamina B. E quando a gente se alimenta de Jesus, as vitaminas, os nutrientes de Jesus vai fazer parte do nosso organismo. Por isso que ele fala: aquele que não comer de mim não tem vida nele, né? Não vai ter vida nessa pessoa. Então eu preciso me alimentar de Jesus. Ele é o pão que desceu do céu, né? Da mesma forma que aquela mulher queria água, né? Jesus fala: se você soubesse quem está aqui, você me pediria água, e eu te daria água que você jamais terá sede. E eles, da mesma forma, eles falam para Jesus:
dá-me desse pão. Aí Jesus fala, o pão sou eu. Não, peraí, né? Então Jesus começa a pregar de uma forma que vocês têm que ter envolvimento comigo. Vocês têm que deixar esse materialismo. Vocês têm que me procurar só pelo aqui e agora. Né? Vocês têm que ter envolvimento, viver para mim. E eles começam a ficar meio assim. Então, após esse discurso de Jesus, na sinagoga em Cafarnaum, todas as máscaras caíram. Todas. Caíram por terra essas máscaras. A mensagem do Senhor Jesus é como uma luz que revela claramente o que está em nossos corações. E aí, quando o discurso não agrada, aí o bicho pega. De repente a pessoa vem na igreja, ela quer ouvir. Uma vez eu participei de um culto na casa de uma irmã, culto pentecostal, e sempre, cada semana, ia uma pessoa pregar, né? Ia um pastor e um irmão. E o irmão falou, um pastor, ou era irmão, não sei. Ele falou, acho que era pastor, porque ele falou que quando eu vou numa igreja, eu só vou para entregar bênção. Né? Eu vou para entregar bênção, é só vitória. Os pastores só iam para a igreja só para não entregar palavra de vitória, era só não sei o que, só isso aqui. A palavra dura, a palavra de exortação também é bênção, né? Também não. Às vezes a pessoa está indo para o inferno, né? A pessoa está no caminho errado e ela ouve uma palavra dura, né? Eu falei para os irmãos uma vez, quando eu estava pregando uma vez lá em Guaianazes, igreja grande, né? E eu apontei lá para trás, nem vi, o irmão, nem vi. Eu falei assim, a gente vê aqui, a gente só vê o nosso umbigo, mas Deus vê longe. E eu apontei para aquele irmão, mas eu não apontei para ele, apontei para o fundo da igreja. Então, se você tiver alguma coisa para acertar, acerta. Deus vê longe. Se você está vendo, a gente só veio aqui agora, mas Deus está vendo longe. Né? E quando terminou o culto, esse irmão me procurou. Ele estava foragido ele tinha uma dívida para pagar com a justiça. Ele foragiu, ele saiu e não voltou mais. E ele falou, pastor, como Deus falou comigo, quando o senhor apontou, foi para mim. Eu falei, eu nem vi você. Mas era uma palavra dura, era uma palavra dele voltar lá e resolver o problema dele. E eu falei, se você realmente, você vai pagar a sua dívida, mas se você fizer isso, Deus está com você. E ele falou, amém. Então, é uma palavra dura, mas que veio trazer salvação para aquela pessoa. E aí, quando o discurso não agrada, irmãos, encontramos 3 tipos de discípulos, 3 tipos de crente, 3 tipos de seguidor de Jesus. E o primeiro dele são os discípulos que murmuram do discurso de Jesus. Versículo 60 aí. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir esse sermão? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto vos escandaliza? Então, a primeira porta de entrada aí é dos murmuradores, daqueles que começam a reclamar, daqueles que começam a falar mal, né? Uma vez eu preguei e uma pessoa ficou afastada da igreja. Quando eu visitei ela, depois de uns 2, 3 meses que eu estava vindo da igreja, a pessoa falou, por que você não está indo mais na igreja? O senhor não lembra? O senhor falou comigo? Eu falei com ele. Era aquele dia que o pastor pregou. Eu falei, irmão, eu prego para a igreja. Agora, se realmente falou, por que não tomou uma atitude? Preferiu murmurar contra aquele discurso. Foi para mim. Foi para mim. Por isso que eu não vou mais. Por isso que eu não vou mais. Então, a palavra, quando ela vem para mim, quer eu esteja aí sentado, quando os irmãos pregam, ou eu ouço algum pregador, ou a palavra através quando você está lendo a Bíblia, ou um louvor, Deus fala com a gente. E às vezes é palavras duras. E a gente tem que ser humilde e dizer, Senhor, amém, isso é para mim. E eu vou mudar, me ajuda a mudar. Porque também tem coisas que a gente às vezes não consegue. A palavra vem para a gente sair de uma situação, né? Às vezes você foi prejudicado, mas a palavra vem para você perdoar ele. Não é qualquer um que tem isso. É só através do Espírito Santo que vem para você perdoar. A gente, nós mesmos, não conseguimos não, querido. Você tem que pedir graça e misericórdia. Senhor,
E Deus está dizendo, vai lá e pede desculpa, vai lá e se acerta, mas se eu foi a pessoa que jogou a pedra em mim. Eu estou com um galo aqui na cabeça, até doendo ainda. Ai, comigo. Mas é você que vai ter que ir lá, Deus está te dando essa missão. E você não vai porque você gosta, você vai porque tem que ir mesmo, né? E vai lá e faz as pazes, né? Porque Deus está mandando. Então, o primeiro tipo aqui que a gente vê quando o discurso não agrada são os murmuradores, né? E os murmuradores, eles dizem assim, cuidado que não só sou eu, mas todo mundo pensa assim. Já viu uma pessoa? Quando ela não está se agradando da igreja, quando ela não está se agradando do pastor, quando ela não está se agradando daquilo que ela está ouvindo, ela procura outros irmãos e ela vai dizer assim, não sou eu não. Aí quando chega para o pastor, às vezes, olha pastor, todo mundo está falando isso, às vezes só ele e outro, né? Ele está tentando levar um veneno para as outras pessoas, né? Está tentando disseminar a murmuração, né? Quando a gente vai ler 1 Coríntios 10, diz para que nós não sejamos murmuradores, né? 1 Coríntios 10, olha o que Paulo fala aí, daqueles que estiveram lá no deserto e murmuraram, né, contra Deus. E não murmureis, 10, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando eles murmuraram contra Deus, né, Moisés falou para Deus assim, Senhor, ele está murmurando contra mim. Deus falou assim, o problema deles não é contra você, Moisés, o problema desse povo é contra mim. E quando eles murmuraram, Deus mandou, né, uma praga de serpentes, e as serpentes picavam ele e eles morriam. Moisés teve que fazer uma serpente de bronze, colocou no cajado e levantou no deserto. Todos tinham que ir com fé e olhar para aquela serpente e eram curados, fazendo uma alusão aqui. Jesus fala isso, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Amém. Mas os murmuradores ficaram no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, toda ela, abaixo de 20 anos, morreu no deserto por causa da murmuração. Eu estava vendo uma imagem do mar aberto, agora está vendo o vídeo do mar, mar vermelho assim aberto. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Eu falei, rapaz, chegou do outro lado do mar, eles já estavam murmurando. Chegou do outro lado, cantaram, né? Miriam cantou, e eles já falaram, não tem comida, não tem carne, não tem cebola, brigando com cebola, por alho. Tinham acabado de ver o mar vermelho aberto, e eles já estavam duvidando que Deus ia sustentar eles no deserto. Por isso que essa geração morreu no deserto por causa da murmuração, por causa das queixas, né? Então cuidado com a sua boca, né? Provérbios 18, 21 diz que a palavra ela tem poder de vida e de morte, né? Um certo pregador, na defesa dele agora há pouco, né, que deu polêmica, ele usou esse texto, né? Até eu questionei, mas esse texto vale, né? Porque os outros não valem, né? Esse que é em prol, né? Porque ele tinha falado que tinha recebido muita palavra de morte. Ele falou, Provérbios 18, 21, ela tem palavras de vida e palavras de morte. Aquela que você fala é aquela que você vai se alimentar, é aquela que você vai viver, e você vai atrair para você toda aquela palavra de morte, ou para a vida dos outros, que tem palavra de morte, né? Eu vi uma irmã dando um testemunho de um pastor que uma moça chegou na igreja e falou assim, eu tenho que falar hoje aqui, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero salvar a vida do pastor. Aí ela disse, então fala. Ela falou assim, eu sou amante do pastor. E o pastor, como assim? Ela falou, eu sou amante. Aí foi aquele reboliço, a mulher do pastor passou mal, e ele falou assim, ela falou, eu vou provar, né, para vocês que eu sou amante dele. Ele tem uma marca, falou para a mulher dele, só você sabe, ele tem uma marca nos órgãos sexuais dele, como se fosse um sinal. Aí pronto, acabou o casamento, foi um reboliço danado, e não quiseram mais ouvir o pastor. E
conta essa história, né? Essa irmã conta essa história verídica. Depois de 20 anos, esse pastor morando num sítio, e essa irmã, essa moça já estava com uma certa idade e estava com câncer terminal. E ela falou assim: eu quero falar com o pastor presidente daquela igreja que eu fui. Aí chamaram o pastor presidente, aí ela falou assim: o senhor é da ética lá que... Sim, eu era aquela moça que teve aquele escândalo que eu falei que eu tinha um caso com o pastor, era amante dele. Aí ele falou: eu lembro sim. Aí ela falou: eu não quero morrer sem antes revelar a verdade. Eu falei: então fale. Ela falou assim: eu inventei tudo. Eu trabalhava de faxineira no hospital que o pastor ficou internado. E quando ele passou mal, estava na operação e tudo mais, e ele estava despido, eu vi o sinal que ele tinha, e eu era apaixonada por ele. E como ele era apaixonado pela mulher dele, jamais ele ia deixar a mulher dele, então eu queria destruir. Satanás semeou o coração dela para inventar essa mentira. Aí depois que ela contou toda a história, né, provavelmente ela faleceu. E os pastores foram lá naquele sítio que aquele pastor morava lá mais de 20 anos. A mulher já tinha arrumado outro, já tinha outra família, né? Ela dentro da razão dela. E foram lá e levaram a carteirinha do pastor. Falou: pastor, me perdoe, né, a comissão lá, que nós hoje sabemos a verdade. Aqui está a sua carteirinha, né, estamos devolvendo. Aí ele falou: mas quem vai me devolver? A minha esposa, os meus filhos e a minha dignidade. Olha, por causa de uma palavra maldita, né? Arrebentou com uma família. Por isso que nós temos que ter cuidado. Quando a pessoa vem falar alguma coisa de alguém, peraí, né? Vamos lá falar com ela. Se for verdade, a pessoa vai. Se não for lá, então deixa para lá, né? Você já neutraliza ali, porque a pessoa vai tentar fazer isso aqui, porque todo mundo está falando. Será que é todo mundo ou só sou eu, né? Cuidado com os... Então, quando o discurso é ruim, quando a gente não está agradando as pessoas, quando a gente que é líder, que é pastor, a gente passa por muito isso, porque às vezes a gente vai ter que dizer não, né? Para um determinado evento, para uma determinada programação, Deus vai falar e a gente vai ter que dizer não para aquele irmão, aquela irmã que está dirigindo aquilo aí, né? E não é pessoal, né? Uma vez eu falei isso com a professora: não é pessoal, Deus está me dirigindo, está me direcionando para isso aqui. Né? Mas a pessoa resiste, pensa que é pessoal, né? E às vezes essa pessoa vai e começa a murmuração, começa a trazer outros, né? Para dizer que o líder está errado, dizer que é o pastor. Se for o pastor que falou, amém. Eu estou falando que hoje eu sou um pastor, sempre fui assim. Né? Quando tinha as assembleias, que tinha as discussões de assuntos e tal, a gente poderia ser contra um determinado assunto, mas depois que votou, quem ganhou foi o lado A e o meu era o lado B, amém, eu vou trabalhar com o lado A, acabou a discussão, né? Foi determinado aí, se o pastor traz uma direção, ou me orienta para uma determinada coisa, amém, é desse jeito, né? Mas a gente começa a trazer outros, isso aí o diabo faz uma festa. Então, 3 tipos, né, de discípulo aqui: quando ele não se agrada do discurso, quando ele não se agrada do discurso do pastor, quando ele não se agrada da igreja, quando ele quer que seja do jeito dele, não é, né? A gente segue regras, a gente segue normas, né? E a gente segue a Bíblia, né? Então, primeiro, esses que murmuram, né? Então, cuidado com a nossa língua, cuidado, esses daqui eram aqueles que seguiam a Jesus. Tinha aquela multidão, mas desses daqui que disseram aqui, para Jesus assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabe quem estava aqui nesse daqui? Os 70. Jesus não tiveram 72 ou 70 lá no texto? Por que isso? Porque depois só fica os 12. Digamos que não os 70, tirando os 58, vale, mas 70, 60, eram aqueles que foram e disseram para Jesus assim: Senhor, nós em teu nome vimos Satanás caindo, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Eles aqui fogem também, deixa Jesus. Fala, é duro ouvir essa palavra, né? É duro quando a gente começa a ouvir
alguém aponta o nosso defeito. Quem gosta? Né? Ninguém gosta, né? Mas quando é para o nosso bem, né? Deus ele não fala nada que não seja para o nosso bem, amém? Sempre é para o nosso bem. Então a gente não pode entrar nessa, né? de comprosinho, de murmuração, aí vai lá na casa do irmão, falar do outro irmão, aí vai lá na casa do irmão, né? Falar do outro, né? E na casa do irmão falar do pastor pode, né? Pode, tá? Pode não, irmão. Mas é o que mais fazem, né? Vai na casa dos irmãos lá e começa a colocar veneno, né? Ora pelo pastor, né? Em vez de ir lá, irmão, vim aqui para quê? Para quando vem na sua casa lá falar com o pastor, fala, vamos orar pelo pastor. Mas se o irmão que é da igreja do pastor está indo falar mal do pastor, imagina Satanás. Né? Imagina Satanás. Agora, nesse momento, a gente está vivendo um período muito difícil, muitos pastores morrendo. Essa semana a gente recebeu no grupo dos pastores lá, morreu um pastor lá de São Paulo, né, por coronavírus, no Brasil inteiro. É muita pressão, é muita opressão, né? Muitos colegas aí, né? Tudo isso que a gente está vivendo, né? Uma incerteza, né? Muitas igrejas podem até fechar algumas, não sei, mas muitas incertezas. Mas eu creio, né? Que o que os pastores querem é o bem para a igreja, é o bem para as ovelhas. Ontem eu participei de uma reunião online com os pastores, todos eles muito empenhados no seu trabalho, né? Dentro dessas limitações, querendo que essa pandemia acabe, mas tem que segurar, porque a semana morreu, né? O pastor não conhecia, mas os pastores lá conheciam ele, né? Então tem morrido pessoas aí, tem aumentado os casos do coronavírus, então a gente tem que ter cuidado. Quando o discurso também é duro, né? Quando ele não agrada, então vem o quê? Vem os discípulos que abandonam o Senhor Jesus, né? Aí no versículo